vai aqui um recado ao prefeito Marcelo Crivella. Prefeito Marcelo Crivella, incentive a cultura, fomente a cultura, coloque recursos para a cultura. Não é e nem nunca será a fala do governador que tem que atirar na cabeça. Não é e nunca será a fala daqueles que dizem que temos que colocar armas nas cinturas. O acordo que eu gostaria de propor ao conjunto dos vereadores é que a gente aprove este projeto tal como está agora. O problema é que o debate está tão raso, que falar de cultura, né, para essa direita atrasada, ela entende como é que é a mesma palavra? Marxismo cultural. Marxismo cultural. Daqui a pouco vão falar que é Venezuela, é Cuba. Quantos pontos de cultura tem nas zonas pobres da cidade? Quantos tem? Poucas lonas culturais. A cultura centralizada. Jovem que não chuta a lata de lixo, numa expressão, que manda tudo a favas, não é jovem. Alguns companheiros falaram sobre marxismo cultural. Vou repetir mais ou menos a fala. Marxismo cultural. Como se fosse uma lenda urbana. Eu acho que muitos falam essa palavra e não conhecem o que significa, né? Citaram até o livro, o mínimo, vou falar o nome do livro corretamente, é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. E eu digo, além do mínimo, o mínimo que nós precisamos saber para não sermos um idiota, também se aplica aqui no plenário. Porque você subir aqui, falar de tal ou qual corrente, sem o mínimo de conhecimento, você é um idiota, seja parlamentar ou não. Então, o que é marxismo cultural? Quando Karl Marx tentou forjar as relações humanas baseadas no capital, e ele viu que na Primeira Guerra Mundial, a sociedade continuava se dedicando às bandeiras dos países, Antônio Gramsci veio reformar esse conceito, criando um conceito de marxismo cultural. Influenciar a sociedade pela... Não sai não, vereador, tenta aprender um pouco. Pode ficar para o senhor aprender um pouco, vereador, não sai não, não precisa ser debochado. Aprende um pouco, fica para aprender. Por isso que o Olavo escreveu, o mínimo que precisa saber para não ser um idiota. Pois bem, Antônio Gramsci disse o seguinte: as relações humanas se baseiam na cultura. Vamos tomar as escolas, os corpos docentes das faculdades. Vamos tomar a cultura. Quando você diz que o prazer livre é o que cabe ao ser humano, você está chancelando o quê? O uso das drogas. Você está chancelando a pedofilia. E tudo isso, a reflexão disso tudo no campo cultural, é o que nós assistimos nessa última década, nesses 30 anos, desde a abertura política. O financiamento, presidente, de espetáculos como a peça Macaquinhos. Para quem não sabe, é um grupo de atores tocando o ânus do outro. Isso é cultura. Pode levantar. Isso é a tolerância da esquerda, olha isso. Isso. Essa é a tolerância. Essa é a democracia. Essa é a democracia que a esquerda prega. Essa democracia, como o vereador falou, que nós estamos assistindo na Venezuela. Discorda de mim, eu te dou um tiro. É essa democracia, presidente. Por isso, inicialmente, nós estávamos sim a favor do projeto. Mas quando você busca ler o projeto, e os vereadores, é importante que os senhores leiam esse projeto, ele não fala de reforma de lona cultural, não fala de ampliação de uma rede, por exemplo, de teatros públicos. Né? Quando nos olham como militares,
acreditam que quem veio da caserna, quem é militar, não tem vivência em outros ramos, erradamente. Eu fiz teatro durante longos anos, eu fiz teatro. Eu sei a dificuldade que é você ter um espaço decente para apresentar uma peça, por exemplo. Então a prefeitura, o Estado, ele tem que investir na estrutura. Não é financiando projeto cultural contra a gordofobia. Projeto cultural que incentive o uso da maconha. Projeto cultural que criminaliza a polícia. O nosso país assistiu. O nosso país... Tá vendo, presidente? Cadê a segurança lá? Cadê a segurança lá? O nosso país assistiu financiamento público, para filmes como Salve Geral, que exaltou o primeiro comando da capital. O nosso país assistiu filmes que exaltam guerrilheiros, terroristas, como Carlos Marighella. Como nós podemos tratar de cultura sem o viés ideológico? O nosso país está contaminado. As nossas faculdades públicas formam analfabetos funcionais. Não sabe o que é 2 mais 2. E quer discutir marxismo. Quer abrir os bracinhos, presidente, para falar de marxismo cultural. E não sabe o que é marxismo cultural. Sequer ouviu falar em Antônio Gramsci. O senhor me dá uma parte, por favor? Seria possível? Portanto, presidente, eu vejo esse projeto hoje como perigoso. Porque o que o governo Crivella tem se mostrado é verdinho por fora e vermelho por dentro. Palavras como ideologia de gênero, que o Jones Moura leu aqui, igualdade de gênero, agendas globalistas dentro de um projeto que visa levar conhecimento. Eu penso, para aqueles que estão de costas, que se não tiver um profissional da cultura, um produtor medíocre aí, ele não precisa de dinheiro público. Os bons profissionais, eles se fazem, não precisa de dinheiro público. O que precisa de dinheiro público? O que precisa de dinheiro público é a saúde, como falou nosso amigo, é a educação, é a segurança pública, que o município tem que assumir o seu papel, e na hora de falar em treinar e equipar a guarda, alçando a guarda categoria de polícia municipal, o discurso é que não tem dinheiro. Mas tem dinheiro para financiar espetáculo de maconha, espetáculo de aborto, espetáculo de feminista. Se o produto de vocês é bom, ele se vende. Não precisa do financiamento público. O que nós defendemos e vamos defender, a reestruturação dos espaços públicos, que não consta no projeto, para que nós tenhamos, sim, espaços ecléticos para as produções. Se você quer defender o Carlos Marighella, beleza, por enquanto a nossa democracia permite. Você pode fazê-lo, mas sem dinheiro público. Você pode fazê-lo sem dinheiro público. Sem dinheiro público, porque o dinheiro público, ele é da sociedade, é imposto. E nós já estamos carregados de impostos. Para finalizar, presidente, eu quero fazer uma contraposição aqui. O Nordeste, nos últimos governos, foi onde mais recebeu investimento, no social e na cultura. Traçaram um paralelo aqui, falando sobre investimento na cultura e violência. E o Nordeste está explodindo de violência. O que vai travar o vagabundo, o assassino, o agressor de mulher, como esse da Barra, ou o agressor de homem, porque a violência, ela não tem gênero. Você pode agredir um homossexual, você pode agredir um cidadão de bem por causa de um time de futebol, ou ninguém morreu nesses últimos anos a paulada por conta de time de futebol. O que vai travar o assassino é o reforço da lei.
lesão corporal grave dá de 1 a 5 anos. Considerando que nós temos a figura do sursi processual, ninguém fica preso nesse país por lesão corporal. É isso que tem que mudar. Você não vai pegar um psicopata, botar ele para assistir um filme do Marighella e achar que ele vai sair melhor. Claro que não, que o Marighella era um psicopata. Então ele vai sair pior. É uma ignorância colocar na conta da cultura as ações criminosas. Nós precisamos de lei e de um Estado forte para dar a resposta ao crime. Por fim, presidente, eu entendo que essa casa tem que ter muita sabedoria quando se vota nisso. Por quê? Hoje existe o contraditório, hoje existe o debate. Os senhores vereadores vão ser massacrados nas redes sociais quando um eleitor seu tomar conhecimento de que o senhor aprovou um projeto que colocou 30, 40 milhões de reais na mão de pessoas que não vão usar isso para o bem da sociedade, vão usar isso para o viés ideológico, talvez para lavar dinheiro de alguns parlamentares, que é assim que esse país ainda funciona, e na esquina da casa do cidadão, do seu eleitor, não tem o posto de saúde por falta de profissional. Não tem uma polícia municipal por falta de recurso. Então é nisso que nós devemos focar. E aqueles que têm interesses escusos, que visam o seu interesse, que é financiar um tal ou qual grupo ideológico, que fiquem atentos. Porque a sociedade ela despertou. A resposta que vem nas urnas em 2018 pode varrer essa casa em 2020. Obrigado.